E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Monteiro. Hoje eu vou fazer o segundo vídeo da primeira parte do livro Não Me Abandone Jamais. Vem comigo! Salve galera, tudo bem? Estou gravando esses vídeos aqui para falar um pouco sobre o livro, um pouco mais de atenção. Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Alguns alunos nem tinham começado ainda a ler, outros compraram o livro, mas deixaram o livro no canto, porque começaram a achar o livro chato. Então estou gravando esses vídeos aqui para tentar dar um empurrãozinho nessa leitura. Então vamos lá. Se você não assistiu o vídeo com os 3 primeiros capítulos, está lá já disponível no canal. Agora eu vou falar do capítulo 4, 5 e 6. Lembrando que são 9 capítulos a primeira parte. E eu estou gravando esses de 3 em 3 para poder dar esse estímulo aí para vocês. Vamos lá. O 4º capítulo começa com a polêmica dos vales. Tem aquele vale que você fez uma obra e você ganha um vale que você acaba usando depois lá no tal bazar, que a gente vai falar aí. E começou aquela coisa, né? Se eu tenho uma obra que é escolhida e o outro não é escolhido, eu que tiver a obra escolhida mereço ter um valor diferenciado desses vales que são recebidos. E aí começa uma polêmica, né? De se falar, se questionar. E aí vão se falar com a Miss Emily, que é a diretora do internato, do Hersham. E a Miss Emily, ela é uma pessoa que a Catherine, ela dedica um espaço legal para poder falar sobre quem é Miss Emily. A inteligência de Miss Emily, que sabe se expressar, sabe se colocar. E a sagacidade dela, né? Por mais que o aluno tentasse se esconder dentro de um armário, dentro lá de uma moita, a mulher chegava e se impunha. Porque ela mostrava, sou mais esperto que você, estou mais ligado que você. Então ela é uma pessoa que se impunha e era muito respeitada. E assim, as pessoas todas, sempre que ela chegava e fazia as suas palestras matinais, ela falava sobre algum assunto, e mesmo quando ela ia dar uma bronca no pessoal, as pessoas não questionavam, porque as pessoas continuavam, se mantinham num caráter respeitoso por temê-la, né? Por respeitá-la de certa forma. Agora, é interessante essa questão do respeito, né? Miss Emily, ela se reveste de uma autoridade dentro do espaço Hersham e que as crianças, elas naquele tempo, elas se mostravam assim, seria uma referência daquela mulher que seria a avó de todo mundo, que seria aquela mulher mais velha e que teria os professores, que são os guardiões, como as pessoas mais próximas. E de todos os guardiões, Miss Lucy vai ter um papel muito importante, porque ela já apareceu lá no 2º, 3º capítulo, agora no 4º capítulo ela volta. E ela falava de modo muito superficial sobre galeria, porque questionam, quando se fala sobre a questão da galeria, ela fala de um modo muito superficial e fica aquela coisa, né? Voltando ao assunto galeria. Por que é importante levar esse trabalho para a galeria? Qual a importância de chegar e se mostrar? A Ruth e a própria Cat discutem isso quando mais velhas e elas ficam discutindo sobre esse papel. A gente tem que lembrar que desde o primeiro momento é uma Cat de 30 anos que está olhando para uma Cat de 8 anos de idade. E aí eu lembro muito do Ateneu, do Raul Pompeia, que você tem o Sérgio maduro olhando para o Sérgio, que com 11 anos foi colocado dentro do Ateneu. A família o colocou dentro do Ateneu. E aí você tem toda uma relação que será construída dentro daquilo que é um microcosmo, de um mundo, né? Fora do ambiente de proteção materno. Mas aqui não houve nunca um ambiente materno. Então, assim, a Miss Lucy, ela é uma mulher que trabalha no Hersham, segundo o parecer da Cat, ela sempre demonstrou um certo inconformismo, alguma coisa do tipo, estar olhando para as crianças e ela ficar com uma coisa meio que... não é isso que eu queria falar mais, mas não posso. Tem um contrato aqui que me impede de falar. E aí vem os bazares, né, que eram quando você tinha o direito de chegar e adquirir produtos diferentes, produtos que vinham de fora e que, como a Cat ela diz, né, eram produtos que você via que eram produtos de segunda mão, não tinha nada ali que era zero. Assim, foi produzido e colocado. Não, alguém que foram doações de pessoas que doaram aquelas coisas e aquilo ali era levado para o Hersham e o momento do bazar. E o bazar era o momento que você adquiria roupa, adquiria, no caso, livro, objetos que você gostasse. E esses bazares eram muito disputados.
apesar, né, do senso crítico da Cat adulta, falar que, caramba, não tinha nada ali que a gente falasse assim, isso é bom, isso é novo, ela coloca justamente essa questão de como aquele bazar ali era importante para eles, né? E sempre que chegava a van, que vinha de fora, a van parava, eles ficavam perto dos caras que levavam esses produtos para dentro do restaurant, e eles perguntavam, e aí, tem coisa boa? E o cara, tem sempre coisa boa, meu bem. Hoje tem coisa muito boa aqui. E quando chegava a hora do vamos ver, ficavam decepcionados, porque não tinha nada muito tão bom assim. Então os bazares têm uma importância muito grande dentro de Hashem, porque é o mundo externo sendo levado para dentro de Hashem e as crianças ali tendo o direito de escolher, de pegar aquilo que vai dar uma certa identidade para elas. E Cat fala de como surgiu a amizade com a Ruth, a grande amiga dela, a amiga que ela vai levar assim para fora de Hashem e que vai ser a confidente, vai ser aquela pessoa que vai ser a parceria, que vai ter a amizade. E aí, dentro desse propósito, a gente fica vendo as reflexões dela sobre a questão da amizade. Né? Como que a Ruth ela tem uma personalidade complicada, como que a Ruth ela é aquela pessoa que gosta de ter o controle, ela gosta de ter a palavra, ela gosta de ter a frente, a última palavra, e em cima disso, mesmo que isso comprometa de alguma forma a amizade entre eles, entre as pessoas. Então é muito importante que a gente entenda isso, que a Ruth ela tem uma importância muito grande dentro da questão da Cat, porque ela vai ser um contraponto da Cat. A Cat tem uma coisa mais solidária, de chegar e querer justamente ouvir, ajudar, e a Ruth nem sempre vai ser aquela amizade que vai colaborar, contribuir. E aí surge, né, dentro desse quarto capítulo, o que a gente pode pensar de temas aí no caso? A gente pode pensar, voltamos a falar sobre a questão da arte, mas aí a gente também tem essa questão da amizade. Eu acho que a forma como ela captura a amizade e captura como essa relação vai ser construída, é bem interessante para a gente pensar em um tema. Agora, a gente tem na questão, no quinto capítulo, a gente vai ter uma história de que a Ruth, aí olha a Ruth descobriu que havia um plano de sequestro a Miss Gerald. E aí, eles vão começar aquela coisa. E aí, Miss Gerald vai ser sequestrada? Como é que fica? Como é que a gente vai proteger? E ela cria uma guarda secreta para ficar monitorando e protegendo Miss Gerald. E essa guarda secreta tinha um grupo reduzido de pessoas que a Cat começa a fazer parte. E a Cat começa a perceber que qual é o dado concreto que se tinha sobre essa proteção. Tem uma. De que havia um sequestro a caminho e que a Miss Gerald corria risco. Nenhum. Quem falou isso foi a Ruth. Quem sabia de tudo era a Ruth. A Ruth que descobriu e por isso que ela assumiu a liderança e ela tinha um direito de afastar e de trazer para o grupo que ela quisesse e afastar do grupo quem ela quisesse. E a gente começa a ver que pela narrativa e pela construção de como a coisa se dá, isso daí foi uma invenção da Ruth para ter o quê? Uma certa autonomia, não autonomia, mas para ter uma certa liderança, para conseguir uma atenção do tipo dela ser a mais esperta, dela ter sido a sagaz, e ela fica conduzindo as outras que querem estar perto dela. E aí entra a mata, né? A floresta em torno do internato. Existe uma floresta que há uma série de lendas, né? Histórias que se contam sobre essa mata, de que aluno que tentou fugir pulou a cerca do internato e depois quando quis voltar ninguém deixou ele voltar, então ele morreu e virou um fantasma e fica percorrendo. Histórias sinistras são contadas e aí gera uma certa inquietação, medo. E aí tem uma coisa que eu fico me lembrando do filme A Vila, que é um filme do Shyamalan, que ele justamente usa essa questão da mata, né? Em torno de uma vila, e que teriam seres estranhos nessa vila,
E isso faz com que as pessoas não saiam da vila e fiquem trancadas porque elas têm medo de que os monstros da floresta as ataquem e as matem. Então, veja bem, essa coisa da mata, do mistério, desde Chapeuzinho Vermelho você já tem essa coisa da floresta, e aí essa mata ela faz com que as crianças tenham medo, então ninguém chega ali por conta do medo que nós temos. A gente pode até pensar na loura do banheiro, né? Como que o medo é uma forma eficiente de controle? Eu crio medo para poder justamente fazer com que as pessoas elas se sintam aprisionadas, elas se sintam com receio e elas fiquem constrangidas, que elas fiquem preocupadas em não se exporem. Aí vem um episódio que eu acho que é um episódio muito interessante, né? A discussão do mal, né? Da Merd Key, que ela fez algo que desagradou as meninas fizeram algo que contaram uma história da mata, e depois fizeram com que ela ficasse com a cara no vidro, olhando para a mata ali, uma coisa bem agressiva, bem violenta esse episódio, que vale a pena a gente prestar atenção, porque ali vem essa questão, né, da maldade, do medo, que são dois temas bem interessantes, porque a gente vive numa sociedade hoje que a gente vive propagando e tem uma propagação do mal muito forte na internet. E essa coisa do medo, trabalhar o medo de andar na rua, o medo de você, de repente, vestir uma roupa, o medo de você ter uma cor de pele, ou ter uma cultura, uma religião, porque vai ter alguém que vai se achar no direito de fazer com que você sofra violência e que isso daí seja normalizado. Então, assim, são dois temas muito interessantes. Há também um episódio do xadrez, em que a Cat conta que a Ruth passava sempre por um jogo de xadrez e ela ficava olhando e saía falando, tipo, cara burro, não viu o óbvio, caraca, não viu aquela jogada que era óbvia. E a Cat, toda querendo ser amiga da Ruth, ela pega um tabuleiro de xadrez, ela consegue um jogo de xadrez lá no bazar, e ela fica tentando jogar ali o xadrez com a Ruth. E quando ela consegue, ela vê que a Ruth, ela não sabe jogar. Ela quer jogar o xadrez fazendo com todas as peças se movendo em L. Uma bagunça. Ou seja, ela não entendia nada do jogo, mas ela, para poder parecer saber muito, ser a dona da verdade, isso fala muito uma questão do caráter, né? O caráter, a personalidade da Ruth, que a gente vai acompanhar durante o livro, que vai ser uma personalidade complicada. Uma personalidade um tanto quanto assim, que a gente precisa refletir. Que tipo de amizade ela tinha realmente com a Cat e com as outras pessoas? Será que ela tinha realmente amizade? Então esse daí foi um episódio que a Cat ela ficou furiosa com a Ruth, mas ela não falou nada. Que é uma característica muitas vezes da Cat. Ela ficava furiosa com a situação, mas ela não verbalizava. Ela saía de cena, se afastava, demonstrava que não ficou satisfeita, mas não verbalizava. Isso é muito importante, né? Essa questão de você verbalizar para as pessoas a sua insatisfação com algo, que ela não faz. E outra coisa é o episódio do estojo, que a Ruth aparece com um estojo, e aí todo mundo fica de olho naquele estojo, e todo mundo quer saber se ela comprou no bazar. Só que a Ruth, percebendo o interesse das pessoas e tudo mais, ela sugere que ela ganhou aquilo. E teria ganhado isso da Miss Geraldine. Que ela, no caso, seria uma preferida. E era proibido que os guardiões demonstrassem afeto, preferência por algum aluno de Helsham. E ali, ao fazer isso, ela estava justamente se colocando de uma forma, vamos assim dizer, como uma pessoa especial. E isso daí vai fazer com que a Ruth, com que a Cat, ela procure saber como ela conseguiu esse estojo. Isso vai gerar um atrito futuro entre as duas. No 6º capítulo, né, a Ruth, depois de ser aí, no caso, questionada pela Cat e ficar, vamos assim dizer, a Ruth ficar, vamos dizer, zangada com a Cat, e a Cat sentir que ela foi invasora demais, invasiva, no sentido de tentar descobrir a origem do estojo. No 6º capítulo você começa com as tentativas da Cat para agradar a Ruth.
E aí a Ruth, a Cat para a narrativa para falar sobre a perda da fita Song After Dark, da Judy Brand Hyde, que é uma cantora que tem a música que dá título ao livro, Não Me Abandone Jamais. Aí nós vamos ter a primeira referência a Norfolk, que é uma cidade que nas aulas de geografia, nas aulas de mapa que eles tinham, Norfolk não aparecia. E aí a professora dizia que ali era um lugar para onde as coisas perdiam e iam. E a Ruth e a Cat conversando, ela acaba falando que se ela não está conseguindo achar a fita, é porque a fita foi para Norfolk. E aí um dia ela vai encontrar. E Norfolk aparece pela primeira vez e nós vamos ver que depois vai ser muito importante isso lá na frente. Tem ali, né, ela descreve a cantora segurando uma cigarrilha grande e tudo mais, e ela fala sobre a questão do cigarro. Como que o cigarro ele tinha uma questão, tinha um debate, uma certa resistência e uma certa recriminação sobre o uso de cigarros, que não se deveria usar cigarros, porque os cigarros faziam mal à saúde e eles tinham que cuidar da saúde. Até eles ficam chocados quando eles perguntam a Miss Lucy se ela já tinha fumado, e ela disse que sim, a gente tinha fumado, mas que ela se arrependia, e eles tinham que ter cuidado com o corpo, porque eles são especiais, e eles precisam ter isso daí. Então, sempre que os guardiões falavam com eles, falavam que eles eram especiais, e que eles precisavam ter cuidados, e que esses cuidados eram uma coisa muito importante, que eles tinham que ter consciência disso. Veja bem, de tanto ficar falando uma coisa, as pessoas acabam internalizando isso. E aí é uma coisa interessante, porque muita gente fica falando de como que aquelas crianças eram tão conformadas. Cara, você faz parte de uma bolha, e dentro daquela bolha todo mundo só fica falando a mesma coisa, você acaba, de alguma forma, reproduzindo aquilo que a sua bolha fala. Por mais... E aí, até eu estava vendo um vídeo que por mais que a realidade ela seja uma, você vai ver o que você quer. Então, se você quer acreditar em algo, você vai acreditar em algo e vai reproduzir aquilo. Seja assim com racismo, com homofobia, com as pessoas que têm preconceito social, preconceito político, preconceito econômico. De tanto você ficar ouvindo uma coisa, você acaba reproduzindo aquilo. Isso é um tema bem interessante. E a Cat explica a relação com a música Não Me Abandone Jamais, né? Que ela ouvia e ela gostava do refrão que dizia Baby, 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 não me abandone jamais. E que aí ela imaginava segurando uma criança e embalando a criança. E aí é interessante como que ela fala que essa música, ela de alguma forma mexia muito com ela. Então por isso o nome até do livro. Então no 6º capítulo você tem lá a explicação. E a Ruth, na tentativa de tornar o ambiente mais ameno com a personagem Cat, ela dá uma fita lá de presente, ela pega uma música que não tem nada a ver, mas sabendo que a Cat estava chateada por ter perdido a fita, ela comprou uma fita, pegou uma fita no bazar e presenteou a Cat, que viu que a fita não tinha nada a ver com a fita original, mas como a Ruth pegou no bazar pensando nela e a presenteou, ela não disse nada, apenas agradeceu e ficou feliz, porque a Ruth demonstra nisso, seria uma prova de amizade que ela nutre pela Cat. Bem, esse 6º capítulo aí está encaminhando já para os 3 capítulos que nós vamos entrar na adolescência. Mas isso é tema de outra aula, essa loja ficou grande pra caramba, espero que você goste. Bota o dedo aí, ó, aperta, diz que gostou, passa para os colegas, impulsiona, porque a gente precisa desse apoio para continuar fazendo esses vídeos. Valeu, um abraço, até a próxima.